exaltado Tá bom. seja o teu santo e glorioso nome, Pai. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais esta rica oportunidade. Quero convidar os irmãos para que abram comigo as vossas Bíblias no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 2. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 20 e o 27. Aleluia. Irmãos, quero agradecer a oportunidade, a confiança do pastor local aqui, aos amigos aqui, irmãos de ministério e a toda a igreja. De modo geral, rogo os irmãos que orem em meu favor e em favor da minha família. Versículo 20 e 27 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São João. É bem próximo do Apocalipse. É os últimos, faz parte dos últimos livros do Novo Testamento. Diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. É o 20. O 27 diz: e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a unção. A gente sabe que no Novo Testamento, ungir, unção, fala pouco, não fala muito mais no Antigo Testamento. Agora, o que vem a ser a unção? Unção é ungir com óleo, é untar, é ungir. Porém, irmãos, na Bíblia, a gente indo para o Antigo Testamento, onde tem mais essa palavra, nós vamos encontrar muitas coisas a respeito. Mas em primeiro lugar, irmãos, a unção ou óleo, ele tem grandes significados na Bíblia. Tem grandes significados. Em primeiro lugar, irmãos, o óleo, o azeite, ele era usado na cozinha, nos alimentos. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Depois os irmãos podem conferir em casa. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Uma mulher procura o profeta, e ele pede que ela tome vasos emprestados. E ela diz que o que ela tinha na casa dela era só uma botija de azeite. Então o milagre ali foi grande. A gente sabe, conhece essa passagem. Então o azeite ali, ele era utilizado na cozinha, entre os alimentos. Mas também, irmãos, o azeite, ele era utilizado também para trazer luz. No capítulo 25 de Mateus, a gente encontra ali que fala de 10 virgens, e fala de azeite em suas vasilhas, fala de azeite em suas lamparinas, porque o azeite, ele também traz luz. Mas também a gente encontra uma passagem, que é a passagem do bom samaritano, quando aquele homem encontra aquele homem caído ali. Diz a Bíblia que ele passou vinho e azeite. Também ele tinha um poder medicinal. Então o azeite, irmãos, nós encontramos, existe uma diversidade muito grande, e a gente vê que lá no Antigo Testamento, o primeiro a ungir foi Jacó. Lá no capítulo de número 28, versículo 18 e 19, diz que quando ele teve um sonho ali maravilhoso, e de repente ele fez uma pedra de travesseiro, ele colocou o nome ali de Betel, mas também diz que ele ungiu, ele derramou óleo sobre aquela pedra. Então, irmãos, o azeite no Antigo Testamento, ele era utilizado muito. E até hoje nós utilizamos o azeite. A gente sabe que numa salada
o azeite ele é muito mais saudável do que até o próprio óleo. Então o azeite é usado. O óleo, irmãos, ele serve para muitas e muitas coisas. Então, olhando aqui, irmãos, lá no Antigo Testamento, a gente encontra também lá em Êxodo, capítulo 40, e o versículo 9, que os utensílios do templo, ele era ungido com o azeite. Deus ordenou para que Moisés ungisse a todos os utensílios ali do templo, do tabernáculo. Ele ungiu todos, depois ungiu também um sacerdote. É tanto, irmãos, que no Antigo Testamento, todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele vinha de uma forma, através de medidas. Ele não vinha de um todo, como nós temos hoje. Ele vinha, mas ele não atuava como ele atua nos dias de hoje. É lógico, quero aqui frisar, o poder dele era o mesmo. Ele sempre foi o Deus Todo-Poderoso. Mas a gente sabe que o derramamento com o Espírito Santo acontece lá no dia de Pentecostes, quando essa igreja nasce, quando Jesus Cristo edifica essa igreja, ela é inaugurada. Então teve um enchimento do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas porém, irmãos, no Antigo Testamento, 3 pessoas ou 3 ofícios recebia o Espírito Santo. A gente sabe que o profeta, o sacerdote e o rei. Mas também algumas outras pessoas, quando Deus queria ungir, quando Deus queria encher do seu Espírito Santo, ele também fazia isso. E ele utilizou ali também Deus de 2 homens para fazer invenções no tabernáculo, coisas que não diziam nada a respeito à administração de culto, mas Deus usou aqueles homens para fazer o tabernáculo, para inventar invenções. E o nosso Deus, irmãos, ele faz desse modo. Nosso Deus, ele tem o controle de tudo. O nosso Deus, ele usa quem quer. Louvado seja Deus, porque ele é Deus. Mas, irmãos, somente quem recebia o Espírito Santo era o profeta, o sacerdote e o rei. Era tanto que eles eram conhecidos como ungidos. Era conhecido como ungidos. Eu quero esclarecer aqui, irmãos, algumas coisas que na atualidade, às vezes, a gente pensa que o ungido é somente o pastor. O ungido é somente o missionário, o evangelista. Não, irmãos, nessa nova dispensação, todos são ungidos. Eu acabei de ler aqui um versículo que diz: vós tendes a unção do santo, louvado seja Deus. Aleluia! Então no Antigo Testamento somente esses 3 mais eram os que recebia. Os juízes também recebia o Espírito Santo. Mas, meus queridos irmãos, quando a gente vem para o Novo Testamento, muda tudo. Irmãos, e era uma coisa assim, quando o rei, ele ia ser rei, ia lá o profeta com o vaso, Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé, o belamita. E ele foi com aquele vaso de azeite. Agora o interessante, irmãos, abram aí 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Vamos ver o que é que diz aí. 1 Samuel 13 e 16. Aleluia. E 16. Ou melhor dizendo, 16 e 13. Troquei aqui. 16 e 13. Olha o que diz. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Irmãos, o simbolismo era grande, realmente. Era azeite que ia lá e derramava. Mas a partir daquele momento, irmãos, diz aqui que o Espírito Santo se apoderou dele. Louvado seja Deus, não era algo somente simbólico, não. O Espírito Santo vinha sobre aqueles homens ali. E veja, ainda no versículo de número 14, o que é que diz em relação a Saul. E o Espírito do Senhor
se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quer dizer, irmãos, que aqueles, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, que brincava com Deus, que esquecia-se de Deus, que desobedecia a Deus, o Espírito Santo de Deus também se retirava dele. Aleluia. Meus queridos irmãos, no Novo Testamento, louvado seja Deus, nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Jesus quer dizer Salvador, e Cristo quer dizer ungido. Então Jesus quer dizer o Salvador ungido. Lucas no capítulo 4, versículo 18, diz que Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para libertar da prisão, me ungiu, louvado seja, e vai falando coisas que ele ia fazer, porque Deus ungiu ele. Também lá em Atos capítulo 10 e versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava aquela curiosidade para ver como era que se separava alguém para o ministério. Eu digo, deve ser assim, vai, no momento lá o pastor presidente chama, ele vem com óleo, e a pessoa vem, se ajoelha, e ele derrama o óleo. Nada disso, irmão. Você vê que o óleo, no sentido mais literal dele, era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, acabei de mencionar aqui, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Se os irmãos for ver no Novo Testamento, em nenhum momento, Jesus chegou em algum lugar e ungiram ele, com óleo. Falo no sentido literal, com óleo mesmo, como no Antigo Testamento. Ele mesmo diz, está escrito em Atos 10, 38, como já citei, que ele foi ungido também. Se os irmãos forem ver, nenhum dos apóstolos passou por isso. Vem cá, se ajoelhe, óleo. Não, de modo nenhum. Por quê, irmãos? Porque é no sentido totalmente espiritual. O Antigo Testamento, irmão, ele se reveste de um simbolismo que apontava para os dias futuros. A Bíblia chama ele de sombra. Porém, irmão, nos dias atuais, a Bíblia deixa muito claro que cada crente tem o Espírito Santo de Deus. Aceitou a Jesus, ele vem como um selo e carimba e diz, esse é meu. E a pessoa tem o Espírito Santo de Deus a partir daquele momento. Louvado seja Deus. Mas a pessoa pode dizer, não, mas eu sou membro apenas de banco. Irmãos, membro de banco é prego, é outras coisas mais de banco. Agora de cadeira, outras coisas, parafuso, ferro. Você é membro do corpo de Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei pregar, não sei louvar, não sei testemunhar, mas você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre minha vida, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, uma coisa, eu citei que no Antigo Testamento, Moisés teve uma ordem para ungir, colocar óleo literalmente sobre os utensílios do templo. Os irmãos veem que vez por outra, o pastor apresenta também um instrumento. Olha esse instrumento aqui, vamos consagrar, mas ninguém vê colocando o óleo. Isso era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Porém, irmãos, no Novo Testamento existe um simbolismo com óleo também. Abram aí Tiago capítulo 5, versículo 14. Aleluia. Tiago capítulo 5 e versículo de número 14. Como é que diz? Diz, irmãos, que se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Pode que não é só um, chame os presbíteros. E ele vai ungir. E se tiver cometido, vai orar. E se tiver cometido alguma coisa, vai ser perdoado. Então o óleo, ele é utilizado também em pessoas enfermas. Aí sim, realmente, é o azeite mesmo. É um simbolismo ali, é o azeite mesmo. Ainda em Marcos capítulo 6, versículo 13,
fala que muitos demônios foram expulsos ali e que os enfermos foram também ali ungidos. Então, irmãos, nessa nova aliança, somente pessoas enfermas, onde se deve aplicar o óleo como simbolismo na cabeça, como simbolismo. A gente vê por aí pessoas ungindo documentos, dizimistas, irmãos, carros, cachorro, tudo quanto é coisa. O óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, irmão. Não pode ser ministrado desse jeito, ser ministrado de toda forma. Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Eu me lembro uma vez que eu era novo convertido, eu dirigi uma vigília, novo convertido, e tinha uma irmã ali que vinha. Ela era de outra denominação, aprendeu diferente. E ela trouxe um tubinho de óleo para mim orar por o óleo. Eu era cooperador. Eu orei, no momento eu não soube o que fazer, eu orei. Quando ela veio a segunda vez, eu fiquei refletindo. Quando ela veio a segunda vez, eu falei para ela, com toda a educação, irmã, eu não posso fazer isso. Nem a irmã pode levar esse óleo e pode ministrar de todo jeito. Porque o óleo, ele é símbolo do Espírito Santo. Eu não sou presbítero, fui falando para ela, né? Então, ainda bem que ela entendeu. Tá? Irmãos, então, na nova aliança, sim, mais pessoas enfermas. Por quê? Porque todos os crentes têm a unção de Deus sobre sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, existe um engano a respeito da unção, existe um erro a respeito da unção, que tem muita pessoa que confunde unção com certos hinos que chama de fogo, dizendo que é aquela coisa toda. É tanto que eu sempre digo, eu fui numa igreja aí, onde afastou todos os bancos e aquela coisa toda, e a mulher dizendo que estava na força do jabá, porque era uma mulher que dirigiu e profetizava para um e outro, e empurrou tudo, e aquele negócio todo. Irmãos, unção é diferente. Quando existe unção, a coisa se concretiza. Quando existe unção, existe cura. Quando existe unção, existe salvação. Quando existe unção, Deus levanta aquele que está caído. Quando existe unção, Deus restaura casamento que está para se acabar. Louvado seja Deus. Aleluia. A unção não se restringe apenas a sentimento. Ah, mas eu estou feliz e pula e corre. Não, irmãos, a unção vai além. Não estou dizendo que isso não possa ser feito, porque nós somos pentecostal e muitas das vezes um se manifesta de um jeito ou de outro. A gente tem que respeitar isso. Só que a unção de Deus vai além. Louvado seja Deus. Eu sempre falo, irmãos, tem que ser coisa concreta. A Bíblia diz que Jesus diz, olha, eu vim para abrir as portas àqueles que estavam presos, cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E Ele vai dizendo, por quê? Porque a unção, ela faz toda a diferença. A unção, ela muda. A unção é percebida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós aceitamos o convite de Cristo. Cristo, Ele fez um convite para nós. Nessa noite Ele também faz um convite para você que entrou aqui. Você que está muitas das vezes cansado do pecado. Ele está nessa noite aqui de braços abertos. Essa igreja o aceitou. Louvado seja Deus. Essa igreja o recebeu. E nós aqui também queremos passar para você aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos. Louvado seja Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a unção, ela muda as pessoas. Não tem como uma pessoa receber e ficar do mesmo modo. Ah, mas eu sou cheio de unção, pula aquela coisa toda. Quando sai lá fora, está fazendo a vontade do diabo. Não tem sentido esse negócio. Não tem lógica. Não tem nexo isso aí, irmãos. Não tem nexo, não tem lógica. Não, ela muda por completo aqui dentro. Muda por completo lá fora. Quem faz negócio conosco, crentes, sabe que está fazendo negócio com crente, sabe que ele vai honrar a palavra, sabe que ele vai, louvado seja Deus, exaltar a Cristo e não vai escandalizar, porque ele tem a unção. Aleluia! Louvado seja Deus.
Agora, irmãos, quando o camarada aqui, ele pula, ele grita, ele corre, ou até prega como eu estou pregando aqui, mas quando sai lá fora, tudo é diferente. Ele começa a se misturar, ele fala palavrão, ele senta em roda de escarnecedor. Que unção é essa? Aleluia, louvado seja Deus. Então existe uma mudança, existe uma diferença na pessoa. Agora o versículo que nós lemos aqui, irmãos, lido a primeira vez, ele é meio intrigante. Porque veja como é que ele diz. Digo para os irmãos, poucas vezes no Antigo Testamento fala unção. A palavra unção, a palavra ungir, os derivados dela, poucas vezes fala. Umas 3 ou 4 vezes só. Essas duas que eu citei, mais a de Atos 10 e 38. Mas veja. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Mas parece um negócio meio... Você já parou para meditar nisso aí? Porque ele diz, e vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Rapaz, dá a impressão que você não precisa vir para a escola dominical, já sabe. Culto de doutrina também não. Até ler a Bíblia, né? Já sabe tudo, tem unção. Mas não é exatamente isso que ele quer dizer, que ele está dizendo aqui, irmãos, entendendo nesse sentido. Tem algumas Bíblias que é mais fácil o entendimento, que diz assim, vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento. Aí a gente já compreende um pouco mais. Vós tendes a unção do santo e tendes o conhecimento. Já o versículo 27, ele diz, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, não tem necessidade de que ninguém ensine nada? Dá até para a pessoa ficar meio orgulhoso, né? Tem a unção, já sei tudo, não precisa de ninguém. Irmãos, se a gente ler os versículos anteriores, o 18, o 19, os anteriores, a gente vai ver que o apóstolo João, ele estava falando de um perigo que estava ali espreitando a igreja, um perigo herético, uma heresia, que hoje nós sabemos, João não identifica o nome aqui, mas nós sabemos que se chamava gnosticismo, que vem de gnose, que quer dizer conhecimento. Irmãos, a igreja do primeiro século, ela teve 2 heresias perigosas, que foi o judaísmo, né? O judaísmo que quis, novamente a gente vê várias advertências de Paulo, dos apóstolos, e o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que Jesus não veio em um corpo, ele não encarnou. Ele não encarnou, ele tinha um corpo espiritual. E eles também ensinavam que para se conhecer a Jesus, tinha que ter um conhecimento especial para se conhecer ele. Ou seja, irmãos, vê que vez por outra não aparece no nosso meio alguma coisa, digo no nosso meio, no meio evangélico, alguma coisa dizendo ser mais especial, que tem que conhecer aquilo outro. Fique atento com esse tipo de coisa. Fique atento com esse tipo de coisa. Então a gente pode ver uma coisa aqui interessante. João estava falando deles. Era desse conhecimento que João dizia que a gente já tem um conhecimento, não precisa de que ninguém ensine nada. Então, irmãos, isso aqui era uma seita perigosa que tinha naquela época, naquele período. Mas, irmãos, uma coisa interessante, bem interessante. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é como ele diz, vós tendes a unção do santo e não necessitais de que ninguém ensine nada, de que ninguém vos ensine. Irmãos, quando a pessoa tem o conhecimento de Deus, não é necessariamente necessário ele ter um nível de cultura muito grande para ele saber das coisas de Deus. Não. Por quê? Porque é diferente, mas a Bíblia diz que Deus ocultou aos sábios entendidos e revelou aos pequenininhos, porque foi do agrado dele. Louvado seja Deus. Irmãos, conta-se um relato lá no Nordeste. Naquela época, eu sou de uma época da década de 80, 90,
década de 80 principalmente, quando dizia assim, aceitou Jesus, é crente, pronto, irmãos, aí o negócio era terrível. Aí pai e mãe se revoltavam, vinha tio não sei da onde, vinha parente, vinha primo, para tentar fazer a pessoa desistir daquilo ali. Ah, virou crente, quer isso, a primeira igreja é tal igreja, aquele negócio todo. E diz que de repente uma pessoa ali, um analfabeto, ele aceitou Jesus. E de repente o tio dele ficou sabendo de outra cidade e veio lá, irmãos. Mas quando ele chegou lá, já tinha passado alguns dias. E de repente ele foi lá e falou, rapaz, é verdade que você agora virou crente, você é crente? E ele falou, sim, sou. Então, rapaz, eu vim para dizer para você que esse negócio, isso está errado, isso não é assim. Aí ele foi, olhou, ele não sabia ler, era analfabeto. Olhou para ele e falou, olha, até uns dias desses para trás ainda estava na mente, só que agora desceu para o coração. Agora não tem mais jeito não, desceu para o coração. Irmãos, louvado seja Deus, não é necessariamente preciso ter estudos para ter o conhecimento de Deus. Não é que eu estou desprezando, dizendo que o ensino, que o estudo não é bom, não é isso, irmãos. Até porque eu gosto muito, mas eu estou dizendo aqui que uma pessoa ela pode ser analfabeta, ela pode não ter conhecimentos, muitos conhecimentos teológicos, ou até muitos conhecimentos secular, mas ela tendo conhecimento que o Filho de Deus liberta, que o Filho de Deus tira da escravidão, louvado seja Deus, oh aleluia, que Ele livra do pecado, a coisa vai esclarecendo para ela, vai iluminando, louvado seja Deus. Veja que eu citei que o azeite, ele iluminava. E o Espírito Santo de Deus ilumina, irmãos. O homem pode ter cultura como tiver. Se ele não tiver a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ele continua em trevas. Aleluia! Ele continua em trevas. Irmãos, a gente tem muitos exemplos típicos hoje. Temos aí 3 homens que é conhecido como filósofo nos dias atuais. Um deles, ele diz claramente que ele é ateu. Ele diz, é um homem muito inteligente. Quando ele fala, a pessoa diz, mas tem uma inteligência muito grande. Mas ele mesmo diz, não, eu sou ateu. E outra coisa, ele fala da Bíblia, ele tem conhecimento da Bíblia, da história. E ele, no entanto, é ateu. Por quê, irmãos? Porque para a gente, irmãos, ter o conhecimento de Deus, tem que se render a Ele, tem que aceitar a Jesus Cristo, tem que reconhecer as fraquezas. Oh, aleluia! Caso contrário, não tem como Deus ele entrar na vida da pessoa. Não tem como. Então, irmãos, para finalizar aqui, louvado seja Deus, é como diz aqui, e vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. Então nós temos a unção do santo. Ah, mas eu estou desempregado. Você tem a unção do santo. Ah, mas eu estou passando por isso e por aquilo no meio da minha família. Mas você tem a unção do santo. Ah, mas eu estou sofrendo disso e disso com essa enfermidade. Mas eu e você temos a unção do santo. Que Deus abençoe a todos.